Como fica o dependente depois da morte do titular do contrato? Vou explicar, mas antes vou pedir o que eu sempre peço aqui. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, já curte para não esquecer, compartilha esse vídeo, tudo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer. Eu sou Edivane Bastos, sou defensora pública no estado de Pernambuco. Antes de ser defensora, advoguei por mais de 10 anos, sempre na área de direito à saúde, e hoje ajudo advogados e usuários a vencerem os planos de saúde e também terem informações do SUS. Vamos lá, essa situação de dependentes é sempre muito delicada, porque os dependentes acabam ficando aí muito vulneráveis quando ocorre a morte do titular do contrato. Não bastasse, a vulnerabilidade decorrente do falecimento de uma pessoa querida, as pessoas ainda acabam sendo notificadas pela operadora dizendo que o dependente não tem mais o vínculo, vai ser encerrado ali o contrato e ele precisa basicamente fazer uma portabilidade, contratar outro plano. Para a operadora não importa, o que importa para ela é cancelar aquele contrato. Só que esse cancelamento é absolutamente ilícito, gente. Qual é a regra de cancelamento? Na verdade, qual é a regra, o direito de manutenção dos dependentes? Nos planos individuais ou familiares, existe até súmula da ANS, a súmula normativa número 13, que estabelece que o fim do prazo de remissão do contrato ou o falecimento do titular não encerra o contrato individual familiar. Ou seja, não tem isso de falecer o titular, os dependentes vão ter o plano cancelado também. Mas isso acontece muito, principalmente nos casos de remissão. O que é remissão? É uma cláusula que é colocada ali no contrato, dizendo que em determinadas condições, após a morte do titular, os dependentes terão direito, normalmente cônjuge ou o filho menor, terá direito a permanecer no contrato por um determinado prazo. Passou esse prazo, eles querem encerrar o contrato. Mas a ANS já sumulou o entendimento e disse que não é assim. Não pode haver o cancelamento dos dependentes de plano individual ou familiar depois que falece o titular. Eles devem ser mantidos no contrato e, em muitos casos, isso é um detalhe importante, o próprio contrato prevê que eles vão passar a ser titulares do próprio plano de saúde. Então, cada um daqueles dependentes, cônjuge, filhos maiores, passam a ter direito de titularizar o próprio contrato com a morte do titular, o que obviamente é muito melhor, porque eles passam a ter ali o próprio plano, podem incluir dependentes, etc. Já nos contratos coletivos, principalmente nos contratos coletivos por adesão, o que as operadoras alegam é que o cancelamento vai ser realizado porque só quem tem o vínculo com a entidade, que contratou o plano de saúde, que é o que a gente chama de condição de elegibilidade, era o titular. Falecendo o titular, perde-se a condição de elegibilidade, segundo a operadora, e por isso os dependentes não teriam direito de permanência. Também não é verdade, gente. A resolução 557 da ANS até estabelece a obrigatoriedade desse requisito de elegibilidade, mas diz que é para a adesão. Ou seja, no momento da adesão ao contrato, o titular precisa, de fato, ter um vínculo ali com o que a gente chama de entidade estipulante, que é o conselho, a associação, a cooperativa que está fornecendo esse plano de saúde, oferecendo para os seus associados, enfim. Mas, depois do falecimento dele, não existe nenhuma regulamentação que diga que o plano vai ser cancelado automaticamente para os dependentes. E aí, a regra que se aplica ao caso é: os dependentes vão ter direito de ser mantidos no contrato pelo mesmo tempo em que o titular seria mantido no contrato. E aí a gente vai usar as regras de manutenção em relação a demitidos ou aposentados. Ou seja, se a pessoa fosse demitida, ela teria direito de permanência ali naquele contrato por 6 a 24 meses, a depender do tempo de vínculo, e se fosse aposentada, teria direito de manutenção por um ano a cada ano de contrato ou vitalício se eram mais de 10 anos de contrato. Então, um exemplo, imagina que o titular do contrato falece, mas ele já era aposentado. E antes do falecimento, ele tinha contribuído por mais de 10 anos para aquele plano de saúde. Nesse caso, os dependentes vão ter direito de permanecer de forma vitalícia nesse contrato. Por quê? O titular já havia adquirido esse direito. Agora, é óbvio que a operadora não vai garantir esse direito administrativamente. O que a gente vê no dia a dia é a operadora cancela o contrato de todos os dependentes
E aí as pessoas têm que entrar com a ação para garantir esse direito de permanência. Mas eu te digo, é um direito tranquilo de ser garantido. Espero ter te ajudado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outro tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar e também me segue lá no Instagram, @edvanebastos. Lá eu produzo conteúdo todos os dias para ajudar usuários e advogados a vencerem os planos de saúde.